Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas raízes africanas, muitas vezes invisíveis, da nossa cultura global. Vamos descobrir como tradições que nasceram há milênios continuam moldando o nosso mundo de maneiras que, olha, são surpreendentes. Para começar, vou lançar uma pergunta. O que o jazz, o movimento artístico do cubismo e aquele cafezinho que a gente adora tomar, o que tudo isso tem em comum? A resposta pode não parecer óbvia de cara, mas ela nos leva direto para o coração da nossa conversa de hoje. E a resposta é essa aí. Todos eles compartilham uma profunda raiz africana. É isso mesmo. Cada um desses elementos, que são verdadeiros pilares culturais globais, tem sua origem ligada, direta ou indiretamente, às inovações, tradições e à resiliência do continente africano. Para a gente entender a profundidade dessa influência, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. Essa história de conexão global começa literalmente nas raízes da própria humanidade. A ciência não deixa dúvidas. A jornada humana começou na África. Fósseis, descobertas arqueológicas, tudo aponta para lá. Foi nesse continente que os primeiros humanos evoluíram, criaram as primeiras tecnologias e deram os primeiros passos que um dia os levariam a povoar o planeta inteiro. E desde muito cedo a inovação já estava lá, a todo vapor. Pensa só, há uns 2,5 milhões de anos surgiram as primeiras ferramentas de pedra. Depois, há 100 mil anos, a arte rupestre já mostrava uma vida espiritual super complexa. E aí veio a Revolução Neolítica, por volta de 10.000 a.C., que com a agricultura permitiu os primeiros assentamentos fixos, a base para todas as civilizações que vieram depois. Ou seja, a inovação humana é, na sua essência, uma história africana. Agora, vamos dar um salto no tempo. A gente vai sair das origens da humanidade para algo que todo mundo sente e ouve no dia a dia: a música. Aqui a gente consegue traçar uma linha direta. É impressionante. Os polirritmos complexos da África Ocidental, por exemplo, são a espinha dorsal do jazz e do blues. Aquela estrutura de chamado e resposta, sabe? Tão comum em tradições africanas, virou a base do gospel e do nosso samba. E vai além. A batida gumbê ajudou a formar ritmos como o flamengo, na Espanha, e o tango, na Argentina. A lista é gigante: jazz, blues, samba, reggae, tango e, claro, o afrobeat, que hoje domina o mundo. Todos esses gêneros musicais que são a trilha sonora de tantas vidas carregam um DNA musical que é, sem dúvida nenhuma, africano. Mas a influência não para na música, de jeito nenhum. Ela também deu forma ao que a gente come, no que a gente acredita e na arte que a gente admira. Vamos pegar a comida. O quiabo e as técnicas de fazer ensopado da África Ocidental viajaram pelo Atlântico e se tornaram a base de pratos como o gambo, lá no sul dos Estados Unidos. A pimenta piripiri transformou a culinária de vários continentes. E claro, os grãos de café, que são originários da Etiópia, criaram uma cultura mundial inteira em torno deles. E essa jornada de influência vai ainda mais fundo. Ela sai do que a gente pode tocar e provar e entra no campo do espiritual. As crenças e as práticas religiosas que viajaram com a diáspora africana não só sobreviveram, como se transformaram e floresceram em terras novas. Um exemplo poderosíssimo disso é o candomblé, aqui no Brasil. Ele é uma fusão das crenças dos povos da África Ocidental, como os iorubás, com elementos do catolicismo. Foi uma forma de resistência e de preservar a cultura que acabou criando uma expressão de fé única e profundamente brasileira. De um jeito parecido, lá em Cuba, as tradições iorubás deram origem à santeria. De novo, a gente vê essa capacidade incrível de adaptação e resiliência, onde tradições antigas foram mantidas vivas ao se misturarem com a nova realidade, criando sistemas de crença vibrantes que existem até hoje. E essa capacidade de reimaginar formas chegou até na vanguarda da arte europeia. Artistas como Pablo Picasso olharam para as máscaras africanas e viram ali uma forma totalmente nova de representar a realidade. Não como ela parecia ser, mas em suas formas geométricas, essenciais. Essa revelação foi uma inspiração fundamental para a revolução visual que foi o cubismo. Então, o ponto central é que a gente não está falando de história antiga, de algo que ficou parado no tempo. A gente está falando de um legado vivo, que continua evoluindo e impactando todo mundo, todos os dias. E é muito importante entender isso. Muitas dessas tradições não sobreviveram por acaso. Elas sobreviveram por meio de uma poderosa resistência cultural. Preservar a identidade, a música, a fé, durante o período colonial, foi um ato de força que garantiu que essas sementes pudessem mais tarde florescer no mundo todo. E hoje em dia,
Bom, a gente vê esse legado em todos os cantos. No movimento pan-africanista, que busca a união do continente, na inspiração global de líderes como Nelson Mandela, nos rituais e na energia do nosso carnaval, na moda, com tecidos como o Kente e Ankara em passarelas internacionais, e na literatura mundial, com autores que mantêm viva a riquíssima tradição oral africana. Portanto, a grande lição é esta: a influência africana não é uma peça de museu. É uma força viva, dinâmica, que continua a moldar o nosso presente, a inspirar a arte, a desafiar perspectivas e a enriquecer a experiência de todo mundo. E para fechar, fica a reflexão. Se a gente parar para olhar para o nosso próprio dia a dia, para a música que a gente ouve, a comida que a gente come, as palavras que a gente usa, as histórias que a gente conta, que outras heranças africanas a gente consegue reconhecer? A resposta mostra o quão profundamente todos nós estamos conectados a essa raiz comum.